Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, desta vez, pela primeira vez, nas varandas da Assembleia da República, com vista para a cidade de Lisboa, com Nuno Carvalho, deputado do PSD. Muito bem-vindo. Obrigado e obrigado por esta oportunidade, para podermos conversar um bocadinho. E parabéns pelo projeto. Obrigado. E começando a nossa conversa, começamos obviamente por falar da infância. Quais é que são as primeiras memórias de quem nasce no Barreiro e quem cresce sempre em Setúbal? As primeiras infâncias do Barreiro estão relacionadas com aquilo que é a cidade, uma cidade mais industrial na altura, ainda com uma componente mais industrial do que era agora, e enfim, com um contexto urbano muito específico. Eu tive ali a infância muito para os lados do Lavradio, e portanto, enfim, foi uma infância com muita simplicidade, mas com muita felicidade. E com muita liberdade, porque apesar de tudo a rua era a nossa segunda casa e portanto brincávamos à vontade. Já havia-se falar muito de política? No Barreiro eu ainda era muito menino. Eu comecei a interessar-me pela política precocemente, com um pouco mais de 10 anos de idade, e aí já estava em Setúbal. Na altura não, apesar de, curiosamente, o meu pai, e eu só vi descobrir isto depois de me fazer militante do PSD, o meu pai ter um percurso político até mais marcado, mas em Angola, porque eu tenho dupla nacionalidade, apesar de ter nascido cá, mas o meu pai nasceu em Angola, e o meu pai até chegou a ser deputado em Angola. Mas com muita curiosidade minha, eu sabia que o meu pai tinha tido uma grande atividade política, mas nem tinha muita noção, e só depois com certeza que isso me influenciou, não é? Mas só depois de começar-me a interessar de uma forma mais gincada e dizer ao meu pai, vou militar, vou me inscrever num partido, vou ser militante de um partido, é que ele depois começou-me a descrever o seu percurso político e como esteve envolvido e como não esteve. Isso foi muito interessante, porque não sabia de facto que indiretamente ele estava a ser influenciado para gostar de política, com certeza. E foi uma inspiração? O meu pai é uma inspiração, como é evidente. O meu pai, a minha mãe e o meu irmão são uma inspiração em diversos aspectos, no contexto daquilo que deve ser uma família, no contexto daquilo que é a forma como estamos na sociedade, e isso é algo que eu carrego sempre comigo e que reflito para os meus filhos e na minha família, com a minha mulher. Isso é evidente. Em todos os aspectos são uma inspiração. E para quem cresceu e viveu em diferentes zonas de Setúbal, desde Barreiro à própria cidade de Setúbal, mas também em Sines, e Setúbal às vezes não se tem essa noção, que é um distrito que até apanha diferentes regiões e é um distrito também com as suas assimetrias. Como é que se qualifica esse distrito todo com as suas diferenças? Setúbal está sempre a tentar deixar de ser um distrito que esteja nos limites. Quando Portugal sofre uma crise económica, parece que no distrito de Setúbal a crise é maior. Quando há fricção política, parece que no distrito de Setúbal sente-se mais isso. E até quando há crescimento económico, no distrito de Setúbal também parece que se recupera um bocadinho melhor que nos outros sítios. Se bem que nestes últimos anos isso não foi tanto assim, porque nós temos um contexto diferente e a recuperação económica foi feita em modos diferentes e com outras áreas e outros setores mais virados para o turismo, mas o distrito de Setúbal sempre teve esse aspecto que se calhar tem marcado em alguns momentos negativamente. Eu recordo, por exemplo, quando a Renault fechou. Eu era muito pequeno, mas lembro-me disso. A fábrica Renault em Setúbal fechou. E se nós analisarmos essa história, enfim, o impacto social foi enorme e até na altura o governo disse que ia retirar todos os fundos comunitários porque a fábrica tinha sido e estava-se a deslocalizar e que, enfim, tentou por todos os meios manter a fábrica em Setúbal. Mas depois viu-se na reação, de facto, uma coisa simples, é que não havia alternativa à fábrica da Renault. Ou seja, a nossa economia, quando é aberta e é global, nós sabemos que o nosso objetivo é tentar apanhar fábricas que deem emprego às pessoas e que paguem bem. E não tanto só pensar em conseguir manter aquela fábrica, porque senão não há mais nenhuma. E é uma perspectiva que, de facto, no distrito de Setúbal se nota muito, que é ou isto ou não é nada. Isso é pensar demasiado no limite, quando na verdade nós temos um espectro de opções muito maiores. E, portanto, eu vejo o país, em alguns aspectos, nos últimos anos, a evoluir e, de facto, a pensar, nós queremos criar as condições na região A, B e C para tentar atrair para aqui emprego, para tentar ter uma melhoria de vida do ponto de vista social, económica, e no distrito de Setúbal esse pensamento ainda não está totalmente enraizado nos diferentes agentes, quer nos políticos, quer às vezes também em muitos empresários, quer nos sindicatos.
ainda está um bocadinho no enquadramento que já não está relacionado com o nosso atual contexto histórico do mundo. E, de facto, o que faz-nos falta é isso, que é pensar, ok, como é que eu consigo atrair mais genôs, ou neste caso, mais auto-Europas? E nós ainda não estamos a pensar nisso, não queremos essas condições. Quando, na prática, o Distrito tem todo esse potencial, não é? Enquanto isso não acontecer, vai haver um bocadinho limite. Eu senti isso em Sines, que é uma zona muito industrializada, Setúbal, no Barreiro, senti isso muito. E, de facto, é um distrito muito marcado do ponto de vista social pela sua condição económica. E isso, enfim, molda o distrito em diversos aspectos, inclusive ideológico, não é? Como nós vemos que é um distrito, de facto, que tem marcadamente uma tendência ideológica mais para a esquerda, onde o PCP tem uma grande implantação, que a pouco e pouco está a perder, mas que nos últimos anos sempre teve muita força. E o que é que te leva a estudar Direito? Direito era um curso que oferecia-me muito um leque vasto de conhecimento, foi assim que eu pensei, ou seja, não só relacionado com as saídas profissionais, mas também porque era um curso que eu acho que completava muito a nossa formação. E de facto foi o que aconteceu, porque organiza a nossa forma de pensar, organiza-nos muito na nossa visão sobre a sociedade, e a metodologia que o Direito oferece é muito difícil de encontrar em outro tipo de curso. E depois, acima de tudo, porque por estes instrumentos que dá, oferecia-me um leque significativo, porque eu via pessoas de Direito, algumas ligadas mais à área da economia, outras pessoas de Direito, de facto, que eram excelentes advogados, outros que iam pela magistratura. Portanto, percebi que era um curso que tinha uma grande abrangência e que navegava por áreas que eu gostava. E então, como não fui para Económicas no secundário, o Direito era aquele que provavelmente me oferecia a melhor opção. E depois fui tentar completar um bocadinho com uma especialização em Finanças que fiz no ISEG. Depois o percurso profissional dá-se mais na área empresarial, na consultoria também? Sim. Na prática, o curso de Direito, eu fiz o curso de Direito à noite, não é? Portanto, eu já quando fui me inscrever na universidade, eu na altura lembro, fui falar com o meu pai, disse-lhe que ia me inscrever no curso de Direito e disse-lhe inclusive que ia fazê-lo passado um ano. Portanto, que ia ficar um ano a trabalhar e tinha um convite para ser comissário de bordo. E então o meu pai foi muito franco comigo e disse: podes fazer isso, mas vais atrasar completamente os teus estudos e tenho dúvidas que voltes a estudar. O que eu te aconselho é arranjares um emprego durante o dia, se queres ganhar dinheiro, se queres trabalhar, e estudas à noite, que é algo normalíssimo. E assim eu fiz. E então estive a trabalhar durante um ano, diferentes trabalhos, e depois o meu pai, na altura, ia começar um projeto novo empresarial e disse: olha, estás a gostar, estás a trabalhar, anda a trabalhar comigo, mantém-te a estudar. E assim foi. Portanto, eu aos 19 anos, o meu pai perguntou que poupança é que eu tinha e nós começámos uma empresa e foi ele de facto que me puxou para isso. E aos 19 anos eu participava, com uma reduzida participação, mas participava num projeto empresarial que o meu pai tinha começado. E sente que, conhecendo este mundo também empresarial, que há uma lógica também de muitos empresários não se ligarem à política ou de não terem funções políticas por se calhar perderem a liberdade que tinham, de menos escrutínio também, uma remuneração também por vezes diferente? Acha que ainda há muito esse descrédito em relação à parte política? Sim. Nós não perdemos liberdade quando estamos na política. Nós temos é que saber lidar com a forma como as pessoas nos veem. Portanto, é preciso ter essa pele grossa. Porque se a opção for vir para a política e procurar restringir a nossa liberdade na nossa vida pessoal, deixar de fazer certas coisas que fazíamos, isso é um contrassenso, não é? Parece que estamos a fazer alguma coisa errada. E, portanto, não é propriamente, é mais uma perda de privacidade, mas a perda de privacidade não significa perda de liberdade, nessa primeira linha. E eu acho que essa perda de privacidade, como as pessoas não estão disponíveis, mas isso é impossível, é incompatível a pessoa manter-se com uma linha de privacidade fora da política igual àquela que tem ou que perde quando está na política. Esse é um primeiro aspecto, evidente. E depois há de facto uma questão de risco de percepção das pessoas, não é? Porque, quer se queira, quer não, a visão que as pessoas têm da política e dos políticos, enquanto classe, é das classes que de facto têm neste momento menores níveis de confiança. E atenção, os políticos estão cá para lidar com os problemas das pessoas, não é? Portanto, é sempre difícil porque os políticos têm que lidar com as insatisfações. E quando lidam têm que fazer opções, deixar alguns insatisfeitos e outros mais satisfeitos. É impossível não fazer desta forma. Por isso, é natural que haja sempre insatisfeitos com a classe política, insatisfeitos com os decisores
E isso leva a que os níveis de credibilidade face a outras profissões não sejam sempre iguais. O empresário começa uma empresa, a pessoa se diz eu não gosto do seu produto, eu não consumo o seu produto, automaticamente a pessoa não se vai sentir insatisfeita, não é? Mas o político, as pessoas quando avaliam dizem eu não gostei do seu trabalho porque não resolveu o meu problema. Pode ter resolvido o dos outros, mas não resolveu o meu. Então não gosto do seu trabalho. E de facto, enfim, é sempre uma avaliação muito mais injusta, mas a política é feita disso. E de facto isso afeta a nossa imagem e os empresários também vivem da sua imagem, da confiança e da credibilidade que lhes dão, não é? E acredito que isso afaste muitas pessoas. Mas é difícil de resolver, portanto, isso não é por via de um problema qualquer que nós temos na política, isso está mesmo relacionado com a política em si, com a atividade. E, portanto, não é fácil ter empresários para esta atividade. E como é que se combate essas desconfianças, essas barreiras também que por vezes existem, que afastam os cidadãos dos representantes, neste caso? Estas barreiras que nós estamos a ver aqui na escadaria, não é? Que estão sempre aqui. Olha, eu acho que é precisamente com exemplos simples como estes, não é? Eu não consigo compreender porque é que, na maior parte dos dias em que não há manifestações, nós temos mesmo aqui umas barreiras na escadaria, que é a entrada nobre da Assembleia da República, da Casa da Democracia, e, portanto, eu acho que isto é um exemplo simples de que nós esquecemos dos detalhes mais simples, mas que têm um significado muito maior do que a dimensão da sua simplicidade. E, de facto, nós temos, a nível político em Portugal, lidado com diferentes problemas, esquecendo ou desvalorizando estes detalhes, estes pormenores, estas reações, a forma como se assumam ou não responsabilidades por determinados erros também, não querendo entrar em casos concretos, que não acho que não é necessário, mas a forma como os políticos também assumem as responsabilidades face aos seus erros, isso afeta a sua credibilidade, não é? Porque nós temos de ter dois princípios. A pessoa está na atividade política, mas está de uma forma desprendida e, portanto, tem uma alternativa para a sua profissão. E, em segundo lugar, isso não só tem que ser, mas também tem que parecer. E a ideia que transmite quando alguém não dá a devida importância à sua atividade é que, de facto, isso não se transmite numa diminuição da sua responsabilidade ou da percepção da sua responsabilidade. Isso transmite-se na diminuição da dignidade das suas funções. É dignidade mesmo, não estamos a falar ainda da credibilidade. E depois, na segunda linha, como é óbvio, isto afeta gradualmente a credibilidade da classe política. Porque, ao contrário do que as pessoas possam pensar, dos políticos possam pensar, nós já temos uma atividade muito difícil, porque parte do nosso trabalho, não é todo, mas parte do nosso trabalho, é apontar as falhas das pessoas que são políticos tal como nós. E, portanto, parte do nosso trabalho é demonstrar o que é que está a funcionar mal. E isto já por si afeta, como é evidente, a credibilidade, não é? Porque, por muito que se faça esse debate com todo o respeito e com toda a ética, eu estou, de facto, a tentar provar que o meu partido consegue fazer um melhor trabalho que o outro. E, portanto, aponto as falhas do outro partido e procuro evidenciar as qualidades programáticas e ideológicas do meu. Então, este combate já por si torna as coisas difíceis. Quando, neste combate pelo meio, nós procuramos explorar as falhas do sistema político como se fossem falhas alocadas a partidos mais tradicionais, e os partidos novos fazem muito isso, tentam dar a ideia de que nós somos antissistema. Nós não estamos neste arco de partidos mais tradicionais que estão aqui e que estão na origem de uma série de problemas, da forma como os políticos estão afastados dos cidadãos, da forma como o país às vezes é cego perante as injustiças sociais. Isso está relacionado com eles, isso não está relacionado connosco. A verdade é que isso não está relacionado com o sistema democrático. O sistema democrático tem que funcionar melhor para resolver esses problemas. E se isso significar ter mais partidos, ótimo. Mas se os partidos entrarem dizendo que o problema é, de facto, o nosso sistema, não explicando de uma forma clara que isso não está relacionado com a democracia, com a representatividade, com o Estado nos seus diferentes órgãos de soberania, então estão a dar aso a que as pessoas desvalorizem o papel da democracia. E há demasiados partidos que estão disponíveis para entrar nessa rampa deslizante, sem saber, se calhar, as consciências em que se estão a meter. E muitos partidos novos fazem isso, erradamente, e tentam explorar isso, colocando alguns partidos como parte do problema e parte do problema associado ao sistema democrático. Enfim, é uma questão de postura, porque as pessoas são livres de fazer isso, se só não sei se estão disponíveis para pagar o preço. E aqui na Assembleia da República, como coordenador do grupo parlamentar na Comissão de Negócios Estrangeiros, como é que se faz essa conciliação entre política interna e política externa? A Comissão de Negócios Estrangeiros
faz parte daquelas comissões aqui no Parlamento em que o debate político, ou partidário, o debate político existe muito, mas o debate partidário não é tão acentuado. E, de facto, consegue-se, em muitas ocasiões, alinhar de uma forma esmagadora e às vezes quase unânime algumas posições, porque elas estão relacionadas com a defesa dos interesses de Portugal. E, portanto, nesse aspecto, o nosso debate político é mais interessante porque nós debatemos politicamente o caminho que Portugal deve ter, a posição que Portugal deve tomar. Enfim, para quem gosta de política, fazer este tipo de debate a nível de política internacional é extremamente interessante. Especialmente num contexto em que há uma reconfiguração mundial. A administração Trump tinha uma posição, a administração de Joe Biden fez uma transição para uma posição completamente diferente. Isso fez com que a própria China, de repente, passasse de um posicionamento muito mais próximo da Europa para um posicionamento muito mais distante, fez com que muitos países do arco democrático, por assim dizer, olhassem para o mundo e, de facto, pretendessem estar mais próximos das democracias. Até já se fala de, em vez de termos só um G7, no futuro se calhar vimos a ter um D10, o que não implica que os países democráticos não se deem com os países que, de facto, não defendem os mesmos princípios de liberdades e garantias que se defendem em Portugal e em muitos outros Estados. Mas significa que nós, politicamente, procuramos posicionar para que os princípios que nós defendemos na nossa democracia sejam aplicados ao maior número de pessoas possível. Isso significa, de facto, pugnar por tentar fazer com alguns países onde a democracia não existe, tentar fazer com que ela exista ou, gradualmente, vá estando presente. E, portanto, é muito interessante assistir a esta transformação, esta mutação na nossa Comissão de Negócios Estrangeiros, porque ela, de facto, está presente todos os dias, nos votos que se toma, que defendem o posicionamento à Assembleia da República sobre determinados temas e no acompanhamento que fazemos de alguns dossiês, onde Portugal se posiciona, na maior parte das vezes, quase esmagadora maioria das vezes, juntamente com outros países da União Europeia, mas onde, de facto, Portugal assume uma posição como um país que tem esta grande tradição a nível da defesa dos princípios democráticos. Não é? E de que forma é que as diferentes experiências, mesmo a nível local, autárquico e também experiências profissionais que teve ao longo da vida, o auxiliam agora nas suas funções como deputado? Isso é o mesmo que acontece com todos, não é? Nós construímos a nossa forma de estar face à experiência que vamos tendo, não é? Vamos vivenciando. E é evidente que, do ponto de vista autárquico e do ponto de vista empresarial, o lado executivo e pragmático é completamente diferente daquilo que se assiste aqui no Parlamento. Não está relacionado com alguma falta de pragmatismo do Parlamento, está relacionado com o facto de nós aqui não estamos num órgão executivo. O Parlamento não é um órgão executivo, mas a experiência de trabalhar em órgãos executivos a nível autárquico e a experiência de trabalhar de uma forma executiva a nível empresarial manifestam-se em muito pragmatismo que me é bastante útil aqui no Parlamento. E, de facto, nota-se que nem sempre é necessário alguns debates e alguns dossiês tomarem tanto tempo do Parlamento como tomam. Ou seja, às vezes nós podemos dar mais eficácia sem prejudicar minimamente o debate político. É uma forma de funcionamento. Mas isso, enfim, é uma revisão que nós temos que fazer à nossa democracia. É evidente que a nossa democracia tem um período, já tem uns aninhos, e é normal que ela tenha que olhar e ver se de facto está a funcionar da forma como serve melhor as pessoas. E em alguns aspectos está-nos a faltar aqui algum pragmatismo a diversos níveis, que eu acho que também é o que cria algum distanciamento das pessoas, não é? Por exemplo, eu acho que era muito pragmático tirar aquelas barreiras ali na escadaria, é só uma ordem, e portanto isso era muito pragmático, não é? Mas acima de tudo era simbólico. Mas à parte disso também esse pragmatismo nota-se que falta aqui no Parlamento, nota-se um bocadinho. Seguimos agora para a segunda parte da nossa entrevista e vamos diretos para as nossas escolhas. A primeira é sempre entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Centro-direita ou centro? Centro-direita. Rui Veloso ou Sérgio Godinho? Rui Veloso. Ramalhianes ou Cavaco Silva? Cavaco Silva. Sonho ou realidade? Realidade. E tendo sonhos, qual é que seria o seu maior sonho? O meu maior sonho, do ponto de vista pessoal, o meu maior sonho tem a ver com os meus filhos. É que eles cresçam felizes e vivem felizes. Isso é garantidamente o meu sonho, a minha principal ambição. Bobby Kennedy ou JFK?
JFK. Sagres ou Superboc? Superboc. Liberal ou conservador? É interessante essa escolha, liberal ou conservador. É importante que as pessoas percebam o que é conservador e o que é liberal. Mas eu sou mais liberal do que conservador. Não se entenda que eu não gosto de conservar aquilo que é bom. Hermano José ou Raul Solnado? Raul Solnado. Campo ou cidade? Agora campo. Eixo do Mal ou Governo de Sombra? Este mal. Tejo ou Sado? Sabe. 230 ou 180? Eu vou dizer 230 e posso explicar porquê, rapidamente. Eu não tenho um problema com 180. Eu tenho um problema com a capacidade de trabalho dos 180 ou dos 230. E no dia em que o Parlamento e os deputados todos que estejam no Parlamento, seja qual for o partido, tiverem uma capacidade de serem apoiados tecnicamente para melhorar a qualidade de cada lei que é proposta a um nível melhor do que acontece agora, então eu já estou disponível para ir para os 180. Porque há um receio gigantesco de falar de algo muito simples, que é um deputado que conheça muito bem uma determinada matéria, do ponto de vista ambiental, não tem que saber fazer a lei. Mas, ao nível em que nós funcionamos com o Parlamento, nós estamos distantes daquilo que se passa em alguns outros Parlamentos, em que o deputado, que é excelente do ponto de vista ambiental, tem os serviços do Parlamento, e não do seu partido, mas do Parlamento, que servem o Parlamento e os cidadãos, para que a ideia que ele tem para aquela lei do ponto de vista ambiental seja tecnicamente a melhor possível. E isso falha aqui atualmente no nosso Parlamento, e é uma falha que nós temos na democracia, porque encurta a nossa capacidade de fazer melhores leis. E, portanto, se diminuímos os deputados, e há aqui muitos deputados bons, que têm a capacidade de compensar esta falha que nós temos, se diminuirmos o número de deputados, vamos diminuir a qualidade da democracia. E, portanto, 180, sem problema. Mas, então, vamos ter a capacidade de cada deputado conseguir ser aproveitado da melhor forma possível nas suas capacidades, porque atualmente isso não acontece. E se tivesse a hipótese de convidar uma pessoa para almoçar, uma personalidade nacional ou internacional com quem nunca teve esse privilégio, quem é que seria essa pessoa? Para almoçar? Uma figura que gostasse de aprender mais? James Bovard. E porquê? Porque acho que nós temos a necessidade de debater os direitos que temos na democracia. James Bovard tem uma frase fantástica, que é: a democracia não podem ser dois lobos e uma ovelha a votarem sobre o que é o jantar. E eu acho que isto resume muito isso, e portanto acho que ele tem um pensamento em que eu não concordo com muitas coisas, mas que está bem amadurecido e bem estruturado, e acho que esta frase que eu concordo seria um ponto de partida para uma excelente conversa. E qual é que seria a primeira pergunta nessa conversa? A primeira pergunta claramente era: de que forma é que nós podemos evitar que a ovelha seja ao jantar? O que é que ele pensa sobre isso? Garantidamente. E qual é que seria o prato principal? Seria a ovelha ou seria outro não, prato gastronómico? Não, sendo alguém que não é de Portugal, seria um cozido à portuguesa. Ele tinha que se aguentar. Em algum sítio em específico? Algum sítio em específico? É assim, vamos lá ver. Você agora tramou-me com essa pergunta, porque é assim, o sítio teria que ser em Setúbal, mas aí nesse caso tinha que ser um peixe grelhado, mas eu gostava de testar um cozido à portuguesa com alguém que não fosse de cá. Mas pronto, mas tinha que ser Setúbal, garantidamente. E qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para uma próxima viagem? O que eu nunca visitei está no topo da lista, o Japão. Por alguma razão em específico? Porque é uma cultura riquíssima e tem tanta participação a nível histórico, não só do ponto de vista regional no globo, mas também do ponto de vista mais global, que, enfim, nem numa visita nós conseguimos aprender tudo e sugar toda a história. Para além de ser uma cultura claramente diferente daquilo que nós conhecemos no Ocidente, e portanto, nesse aspecto eu gostava de conhecer, tal como já conheci outras do Oriente, mas o Japão nunca conheci. Na literatura, há assim algo que leia mais? Na literatura varia muito. Eu lia muitos livros relacionados com as experiências empresariais. Quando era mais pequeno lia muito sobre política e portanto varia muito. Mas há um livro muito engraçado, To Play the King, que até deu origem ao House of Cards,
não me lembro o nome do autor, mas é esse o nome do livro, Hobbes, acho eu, mas é um livro interessantíssimo porque também fala de facto deste aspecto em que às vezes a política, a atividade política e democrática pode ser facilmente distorcida. E portanto é um livro interessante nesse aspecto, de como alguém que está na política, se quiser, pode explorar o pior lado da política. Enfim, acho que daí se retiram lições e portanto desenvolve alguns pensamentos, através da história que vai contando, desenvolve alguns pensamentos interessantes para os quais nós devemos estar sempre em alerta. No cinema? No cinema, um filme? Sim, filmes. Um filme no cinema, Pulp Fiction, porque era completamente diferente para a altura e gostei disso, era disruptivo. E na música? Na música é muito ampla. Na música eu vou desde Nina Simone até Metallica. Portanto, eu uso a música para o momento, para aquilo que estou a sentir. Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada conjunto de palavras. Ok. A primeira que eu escolhi é fundo fiduciário. Fundo fiduciário, ajuda. Salário mínimo. Aumento. Liberdade de programação. Dúvidas. Desenrascar. Improvisar. Voos civis noturnos. Ruído. Web Summit. Globalização. Palestina. Difícil. Semear. Futuro. Fundos regionais. Necessários. Flop. Renovação democrática. Família. Fundamental. Futuro. Os meus filhos. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolher? Nosso. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que o nosso Portugal tem todas as condições para ser melhor e que todos temos que estar envolvidos. Muito obrigado pela sua participação. Terminamos aqui a entrevista. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E obrigado a todos lá em casa. Continuem a acompanhar o projeto 230 e as tantas entrevistas. Estejam atentos. Obrigado pelo vosso apoio. Um abraço especial para Suba.